Chegou naquele momento em que você precisa definir a quantidade de padrinhos para o seu casamento, qual vai ser a sequência de entradas na sua cerimônia e como você vai colocar todo mundo lá no altar? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os seus padrinhos de casamento. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Roberta Fernandes da Évora Cerimonial e hoje a gente vai falar tudo que diz respeito aos seus padrinhos de casamento. A começar pela quantidade que você deve ou não chamar para o seu casamento. Muitas noivas chegam para mim e falam: "Rô, tem um número específico que a gente precisa? É legal chamar muito? É legal chamar pouco?" Gente, não existe uma regra. O que existe é você saber qual é o estilo do seu casamento. Então vamos por partes. Vamos imaginar que você definiu que você vai fazer um mini wedding. Se você definiu pelo mini wedding, a quantidade máxima de convidados do seu casamento vai ser 100 pessoas. Você já pensou em colocar 24 pessoas no seu altar? Vai ficar metade dos seus convidados nas cadeiras e metade dos seus convidados no altar. Então não é legal você chamar muitos casais de padrinho se o estilo do seu casamento for um mini wedding. Não existe uma regra, eu quero deixar isso muito claro. A gente só está avaliando alguns pontos para ver qual é a melhor dinâmica, o que vai ficar mais bonito no seu casamento, tá bom? Rô, o meu casamento vai ser clássico, vai ter 300 pessoas, o altar é grande, eu vou casar no próprio espaço de eventos. Gente, vocês podem chamar quantos casais de padrinho vocês quiserem, tá bom? Vocês não precisam determinar aí uma quantidade. Porém, vale lembrar que para aquelas noivas que não querem uma cerimônia religiosa muito longa, a quantidade de padrinhos interfere também. Sabe por quê? Porque primeiro, tem a entrada dos padrinhos. Isso demora um pouco, porque todo mundo quer mostrar os vestidos, todo mundo vai entrando devagar, o fotógrafo tem que fazer as fotos. Então, quanto mais casais de padrinho, mais essa entrada demora. Lembrando que os padrinhos entraram, então eles vão ter que sair. E na saída tem os cumprimentos. Então, se você cumprimentar, se você chamar, vamos imaginar, 9 casais de padrinho de cada lado, todas essas pessoas vão cumprimentar vocês depois. Então, também acaba demorando a saída. E aí a sua cerimônia religiosa fica mais extensa. Então, esse é um fator muito importante que para você noiva que quer uma cerimônia breve, a quantidade de padrinhos interfere também. Bom, eu falei sobre o estilo e sobre o local. Isso é muito importante. Se você é uma noiva que vai casar na igreja, você precisa ver quais são as regras da igreja. Tem igrejas que limitam o número de casais de padrinho no altar, tá? Então você precisa ver isso com a igreja. Eu vou falar aqui no geral se você casar no espaço de eventos, tá bom? Então, o que você precisa pensar? Onde e como você vai colocar esses padrinhos no altar. Se for um espaço de eventos que tem um pergolado, você precisa ver se todo mundo vai caber lá de baixo. Se não couber, você tem que colocar ou nos primeiros bancos ou nas primeiras cadeiras. Dependendo do layout que for a sua cerimônia, as mulheres podem ficar sentadas e os padrinhos podem ficar de pé. E aí somente os pais ficam mais perto do altar. Então, se atentar ao local que os padrinhos vão ficar também é muito importante para influenciar na quantidade que você vai chamar ou não. Bom, agora há pouco eu falei para vocês se atentarem onde os padrinhos vão sentar. E aí, antes disso, a gente precisa saber qual é a ordem de entrada. Para as minhas noivas, eu sempre sugiro que o noivo entre antes, para que ele veja o cortejo dos padrinhos. Eu acho bonito, ele acaba se emocionando, ele fica feliz e não fica naquela tensão de ficar sozinho lá no altar. Então, eu gosto muito dessa formação. Então, na minha sugestão, entra o noivo com a mãe dele, depois entra a mãe da noiva com o pai do noivo. Depois começa o cortejo dos padrinhos, iniciando-se primeiro um casal da noiva, tá bom? Padrinhos da noiva. Lembrando que todas as madrinhas mulheres devem estar do lado esquerdo dos padrinhos, tá bom? E tudo que eu tô falando pra vocês é vocês olhando pro altar de frente, tá? Você entrando na cerimônia, os lados que eu vou falar agora é sempre nessa direção que você tem que pensar. Portanto, entrando na cerimônia, os padrinhos da noiva ficam do lado esquerdo do altar e os padrinhos do noivo ficam do lado direito do altar, tá bom? Então, vão entrando cada um de um lado e intercalando
Lembrando que o noivo já tá lá na frente na minha sugestão de cortejo. Para ajudar vocês com toda essa dinâmica de entrada, quem entra primeiro, quem não entra, eu vou deixar aqui, ó, um link na descrição do vídeo com o roteiro completo da cerimônia de casamento. Então você pode acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo no vídeo na descrição para você ver certinho todas as entradas, desde o noivo até a saída dos cumprimentos. Hoje a gente está falando só dos seus padrinhos de casamento. Aí vocês vão me perguntar, mas Rô, eu não tenho todos os casais, algumas madrinhas são solteiras, ou então um padrinho começou a namorar agora e eu não acho interessante chamar a namorada, como é que eu faço? Uma outra sugestão que eu vou dar. Entrou o noivo, entraram todos os casais de padrinho, aí entram essas madrinhas que não têm um par, que a gente costuma chamar elas de damas de honra, que são as damas maiores. Eu sempre gosto de colocar elas com um buquê de flores na mão, elas entram, na minha sugestão, em fila indiana, e aí elas podem determinar o lado que elas querem ficar, porque elas são importantes tanto para o noivo quanto para a noiva. Não, gente, que o lado que os padrinhos sentem seja o mais importante. Às vezes é pelo simples fato de afinidade, por ter mais contato com um com o outro. Então, as damas de honra, eu costumo pedir para que elas escolham o lado, não tem problema. O importante é que elas entrem na cerimônia, que elas façam parte desse momento tão especial. Às vezes também os noivos querem que tenha entrada da Bíblia ou entrada do terço, ou alguma outra entrada específica que essas damas também podem participar. E logo depois vem os padrinhos solteiros. Aí, gente, a criatividade também de vocês é que vai mandar. Tem padrinho que gosta de entrar com plaquinha, tem padrinho que gosta de fazer uma dança, ou simplesmente eles também entrarem em fila indiana, demonstrando ali todo o carinho que eles têm pelos noivos, não só pelo fato de não terem uma parceira, mas simplesmente por estarem participando da cerimônia. Eu acho isso incrível, acho que fica super bonito e vale a pena vocês pensarem com carinho como é que vocês vão colocar esses padrinhos solteiros na cerimônia de vocês. Uma outra pergunta que eu recebo muito é se não quiserem pares de padrinho. Rô, eu não quero que tenham pares de padrinho, eu quero que entrem todos os homens e todas as mulheres. Super bonito fica também. A gente costuma dizer que é um estilo americano de casamento. Então, o que vocês fazem? Todas as madrinhas mulheres ficam do lado esquerdo do altar, que é o lado da noiva. E todos os padrinhos homens ficam do lado direito do altar. Fica super bonito e essa proposta, gente, tem uma particularidade. Não precisa ser um número certinho. Nos pares, a gente precisa ter o número certo. Se são 8 mulheres, 8 homens. Nesse caso, não precisa. Se você quiser chamar 5 mulheres e apenas 4 homens, ou vice-versa, super dá certo. O importante é deixar bem claro que todas as madrinhas vão ficar do lado da noiva e todos os padrinhos vão ficar do lado do noivo. Fica super bonito, eu tenho certeza que seu casamento vai ficar incrível depois nas fotos. Antes de eu ir para o próximo tópico desse nosso assunto de padrinhos, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, também para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que você possa receber os nossos próximos conteúdos. Assim você vai ficar sabendo de todas as nossas dicas e tudo que está rolando aqui no nosso canal. Gente, quando a gente pensa em casamento, uma das muitas coisas que vem na nossa cabeça é música, né? Música no casamento alegra a alma, alegra a festa. E na cerimônia também precisa ter música. Então você precisa pensar em qual é a música que os seus padrinhos vão entrar. E também qual é a música que eles vão sair da sua cerimônia de casamento. Lembrando que de acordo com a sua quantidade de padrinhos é o número de músicas que você vai escolher. Eu sempre recomendo que acima de 5 casais de cada lado você escolha aí de 2 a 3 músicas, para não ficar repetindo a mesma música e ficar aquela coisa cansativa, para ficar bem dinâmico o casamento. Então você tem que pensar na música de entrada dos padrinhos e na música do seu casamento de saída dos padrinhos da cerimônia. Pense com carinho, música que tem a ver com você e com o seu noivo, que tem a ver também aí com esse time de padrinhos e madrinhas que você escolheu. Acho que vale super a pena vocês pararem aí, conversarem, estudarem sobre essas músicas e falar com os músicos ou com o DJ que vai fazer o casamento quais são as sugestões dele também. Serem acompanhados por um profissional da área faz toda a diferença e eu tenho certeza que o cortejo de vocês vai ficar lindo. E aí eu vou para um detalhe que, assim, eu sou encantada por ele e acho que vocês têm que se atentar também. São as famosas lágrimas de alegria.
As lágrimas de alegria, elas servem para este momento. Acho super importante vocês deixarem lá na cadeira ou pedir para sua assessora distribuir um pouquinho antes do início desse cortejo as lágrimas de alegria. Assim como você, noiva, que pensou num lugar super bacana para você se arrumar, sua maquiagem linda, as suas madrinhas também pensaram nisso. Já imaginou suas madrinhas passando a mão na maquiagem e borrando tudo? Então esse lencinho para ajudá-las aí na hora desse choro de alegria e de emoção de estar compartilhando esse momento com vocês, é tão importante ter esse detalhe lá. Assim, gente, como os leques. Para as noivas que vão casar ao ar livre no final da tarde, costumam ter aqueles mosquitinhos ou então eles ficam incomodando. E quando a pessoa chora, isso potencializa. E aí não é legal a madrinha ficar toda hora assim. Por isso eu recomendo que você também coloque leques para suas madrinhas, porque fica muito mais elegante ela com leques na cerimônia do que passando a mão no rosto toda hora e enxugando a lágrima com um lencinho bem bonito que você preparou para suas madrinhas com tanto carinho. Espero que o time de padrinhos e madrinhas de vocês deem todo o apoio nesse momento tão importante que é a preparação e também pós-casamento, porque o time de padrinhos não é só para enfeitar o altar não, viu? Padrinhos têm uma função muito importante na vida do casal e eu desejo que o time de padrinhos de vocês seja incrível. Lembrando, e você não se esquece, gostou desse vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa as notificações para receber os próximos conteúdos. Espero muito que vocês tenham gostado e eu tenho certeza que muito em breve a gente se encontra. Um beijo, tchau!